Usar o KR para bater as metas dá mesmo resultado ou é só lenda que o povo conta? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre aquele framework que tá dando o que falar, porque grandes empresas estão usando cada vez mais e conseguindo excelentes resultados. É isso mesmo, a gente está falando do OKR, que é o objetivo e resultado-chave. E para começar já vamos falar sem enrolação aqui, o que é esse tal desse resultado-chave? Basicamente é um resultado que, se eu atingir, eu sei que estou indo em direção ao meu objetivo macro ali da empresa, né? A gente pode até fazer um comparativo aqui com subir uma escada, porque para eu chegar até o topo da escada, eu sei que eu tenho que ir passando degrau por degrau ali. Então eu sei que o resultado-chave é justamente esse step aí, o passo a passo que vai me levar até o topo, que no caso é o meu objetivo macro. Tá, mas e esse objetivo macro, o que é? Ele nada mais é do que o que nós desejamos alcançar. Pode ser aquela meta, aquele objetivo anual de faturamento, ou um número específico de captação de cliente, inauguração de unidades novas ali da empresa, ou coisa do tipo, né? Mas lembrando que essa meta deve ser inspiradora, para a gente poder conseguir difundir de uma forma bem eficiente por toda a companhia. Então, só recapitulando aqui, voltando alguns passos, o resultado-chave é como eu posso medir o progresso para saber se eu estou alcançando o meu objetivo ali. Isso por meio das iniciativas, que são os projetos, as atividades que a gente deve desenvolver para conseguir alcançar o resultado-chave, que consequentemente vai nos deixar mais próximo de alcançar o objetivo macro. Então, de uma maneira bem simples, OKR é um framework para gestão de desempenho. E seu diferencial, quando comparado com outros modelos tradicionais de gestão, é justamente a proposta de comunicação e alinhamento, que é o que motiva assim, um trabalho colaborativo, unificado, com todos os esforços de uma maneira mensurável e desafiadora para o progresso da meta geral da empresa. Então, assim, com essa metodologia a gente consegue saber de uma forma clara ali qual é o foco para aquele período, seja mensal, trimestral, anual, enfim, e quais são as prioridades para esse período aí também, porque isso é super importante. Uma vez que, se tudo for prioridade, então nada é prioritário. Então é muito simples. Tem que fazer esse exercício mesmo ali, dá um pouquinho de trabalho, mas é super importante fazer para poder definir quais são as prioridades e o foco daquele período, né? Para que todo mundo que esteja envolvido ali na empresa, independente do setor, do time, da sua responsabilidade, saiba o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito, o que a gente vai colocar em segundo plano, onde vai estar direcionada toda a energia ali para a gente conseguir alcançar esses resultados aí de uma maneira muito mais eficiente, né? Aliado a isso, a execução e o acompanhamento dos OKRs é uma etapa super importante desse processo, né? Porque é a melhor maneira da gente conseguir identificar ali se tudo que foi planejado está gerando o resultado que a gente esperava ali, né? Se não tiver, é muito mais simples a gente conseguir reverter esse cenário com ações rápidas ali nesse período, sem ter que ficar esperando um fechamento ali anual para saber se está bem ou não, porque aí pode ser tarde demais para poder tomar as decisões, as ações ali necessárias para a gente conseguir alcançar esse resultado no fim do período planejado, né? E para garantir uma boa execução, a gente recomenda que sejam seguidos alguns passos ali para a implementação, para o uso, para a gestão, para a manutenção desse processo como um todo, né? Então, o primeiro deles é você definir esses objetivos macros anuais aí da sua empresa e uma consequente divisão trimestral, para que cada líder de BU
ou unidade de negócio, ele consiga construir essas iniciativas que devem ser alinhadas com a meta do foco principal. Por isso que eu tenho que ir lá definir a meta principal, o objetivo macro ali daquele ano, o desafio daquele ano. E esses líderes de unidade de negócio vão fragmentar isso pensando em iniciativas, em resultado-chave que vai ajudar a alcançar esse objetivo principal. Que é dessa maneira a gente consegue manter o foco da equipe, todo mundo sabe para que lado tem que ir e tudo mais. Então, beleza, aí seguindo, com essas metas, objetivos e focos definidos, é fundamental que a gente comunique isso, porque, como eu falei no início, o foco e o diferencial desse framework é a comunicação. Então, é essa maneira que a gente consegue gerar a sinergia entre as áreas e fazer com que todo mundo tenha cabeça de dono, consiga medir seus resultados, saber o que tem que fazer de ação para poder mudar, conseguir priorizar ou não cada uma das atividades ali, né? Então, o segundo passo, complementar a isso, é justamente que esses líderes das unidades de negócio, já com os objetivos em mão, já com as propostas de KR desenvolvidas, as iniciativas para atingimento das metas e tudo mais, apresentem para os demais líderes ali, né? Para que todo mundo fique na mesma página, sabendo quais são os objetivos ali, os desafios de cada uma dessas unidades. Porque fazendo isso, é possível que a gente consiga criar algumas ligações. Por exemplo, um KR de um time de marketing, ele vai precisar do apoio da equipe de TI, por exemplo, e dessa maneira a gente consegue gerar uma integração ali desses dois times para poder resolver alguns problemas, para resolver algumas coisas e auxiliar nesse atingimento da meta que foi definida. Por isso que a comunicação ela é super importante, esses líderes apresentarem para os demais e tudo mais, para a gente conseguir ir acompanhando e monitorando e ter todo mundo sabendo o que é o foco daquele período, né? E assim, quando a gente inicia a execução desse processo que envolve o OKR, é super importante que tenha algumas reuniões já marcadas, recorrentes ali, para poder apresentar esses resultados, né? Como eu falei, a diferença desse para outras metodologias de acompanhamento de desempenho é a comunicação e a facilidade para você tomar ações de maneira rápida. Então, ter esses gatilhos, ter essas reuniões curtas, é fácil de você saber se o resultado está superando a expectativa, está dentro do esperado, se está abaixo, para você poder mudar a sua estratégia, para você mudar algum outro indicador, algum gatilho, para que o resultado sempre esteja nos trilhos ali, sempre esteja em linha com o esperado, né? Assim, nas últimas empresas que eu consegui aplicar essa metodologia aí, os melhores resultados que a gente conseguiu foi fazendo esses checkpoints a cada 15 dias, porque a gente já tinha um volume de dados significativo para poder fazer uma análise profunda e detalhada e conseguir definir todas as estratégias ali pertinentes, né? Então, você vai avaliando de acordo com o volume de dados que você consegue captar da sua empresa, com o volume de informações ali de acordo com o seu tipo de negócio e tudo mais, mas essa rotina de 15 em 15 dias foi algo que gerou super resultado nas últimas empresas que eu consegui aplicar essa metodologia. Mas assim, para a gente conseguir o resultado, não é só deixar concentrado isso na mão desse núcleo de líderes e tudo mais. A gente tem que ter uma iniciativa paralela para poder deixar os integrantes do time alinhados com aquilo ali. Então, o que a gente fez? Criou uma série de reportes numa frequência, numa recorrência menor do que 15 dias. No caso, foi semanal, onde a gente tinha, de uma maneira bem visível, quais são os alvos, quais são esses indicadores que a gente tem que alcançar e qual patamar que a gente está no momento. Além disso, a gente desenvolveu alguns alertas lá de notificação no Slack, de dashboards ali com a função de destacar se esse resultado está na curva esperada ou não, porque se ele estiver abaixo, já é fácil ali de você identificar, de você ver onde é que você tem que atuar e você faz esse ajuste aí de uma maneira bem cirúrgica ali, bem rápida mesmo. E assim facilitando a leitura e agilizando qualquer tipo de resposta necessária. Mas falando um pouquinho aqui de exemplos de KR para poder tentar deixar um pouco mais claro, mais prático aqui no dia a dia. O principal ponto
Para ser um KR tem que ser mensurável. Você não pode colocar alguma coisa subjetiva. Você tem que conseguir acompanhar, medir para poder saber se está funcionando ou não. Então vamos lá. Se você tem um objetivo macro ali definido na empresa, que é alcançar 5.000 seguidores em um Instagram novo que vocês lançaram lá, seja de um produto, de uma outra unidade, enfim. Quais são os KRs que poderiam fazer parte para auxiliar o atingimento dessa meta, né? Então a gente pode colocar aqui como KR1, você criar e publicar um conteúdo 3 vezes por semana para você manter uma frequência e tudo mais. Um KR2 aqui pode ser você divulgar uma vez por semana num banner secundário para uma base já ativa e já engajada que você existe, para poder divulgar que tem um Instagram novo e tudo mais, e dessa forma tentar conseguir mais seguidores ali nesse caso. E um KR3 é publicar enquetes diárias ali nos stories para poder gerar um engajamento e tudo mais. Então são 3 ações, iniciativas simples que vão, elas dando certo, elas vão te auxiliar a alcançar o objetivo macro, que no caso do exemplo é alcançar esses 5.000 seguidores aí no Instagram novo. Mas e se meu objetivo fosse aumentar 5% na minha taxa de conversão ali de leads? Então a gente ia pensar em ações que ajudassem a atingir esse aumento aí de 5% na sua conversão de leads. Então pode ser desde criar uma régua de boas-vindas e de aniversário, porque a gente sabe que a parte de relacionamento faz muita diferença nessa parte de conversão, de engajamento, de você receber esses clientes bem aí. A segunda meta podia ser testar uma segmentação YZ para você ver se está entregando realmente o que o seu usuário procura ali dentro, ou até mesmo ofertar mais produtos por e-mail, numa seleção ou blocadas, enfim, você tem uma variedade maior de produtos ali que você está ofertando para esses clientes, para essa base que você tem aí. E isso exemplifica bem a lógica da criação dos KRs, pensando no objetivo macro, né? Você tem, por isso que tudo começa lá, você tem um objetivo macro bem definido e você vai desdobrando esses KRs e iniciativas para poder atingir esse objetivo macro ali, né? Mas lembrando, não pode passar de 5 KRs, mas você não precisa ficar desanimado ali porque o mais usual são 3, mas a cada mês você vai mudando esses KRs. Você atingiu a parte ali da conversão específica, você vai mudando esses KRs aí, fazendo essa rotação. Por isso que a gente sempre tem uma manutenção bem justa ali, pensando nessa meta principal que tem que chegar ao longo do ano. Então você vai fragmentando. Se você tem uma meta anual, você vai dividindo semestral, trimestral, quinzenal e tudo mais, para você ir conseguindo e auxiliando, tendo essas respostas rápidas aí para o dia a dia. Então é isso, sem enrolação, sem eu ficar dando volta, é esse o princípio de OKR. Faça uma avaliação aí da sua rotina, do seu dia a dia, da realidade do seu negócio, para definir quais são essas metas, para definir como é que você vai implementar isso. Mas OKR é um framework, é uma metodologia que ela funciona super bem, e lembrando que a base dela é a comunicação. Você tem que ter isso tudo super bem alinhado ali, definindo quais são as prioridades e tudo mais. Então espero que vocês tenham gostado, que isso seja muito útil aí para o dia a dia, e até o próximo vídeo.